estudos bancos, estudo bancário, né? Agora sobre garantias do sistema financeiro, duas páginas. Garantia sobre dinheiro financeiro, sistema financeiro, duas páginas. Garantia um ativo e título de crédito em contrato de fiança, uma fiança ou um aval que o banco exige para conceber um crédito com menor risco. Antes de considerar o crédito, as instituições financeiras analisam a capacidade de pagamento do solicitante, levando-se em conta seu fluxo de caixa, sua experiência de crédito anterior e sua situação cadastral. CADIM, SPC e Serasa. Sua capacidade de gerar receitas para cumprir seus compromissos financeiros, entre outras variáveis. Adicionalmente, essas instituições também solicitam, na maioria dos tipos de empréstimos, garantias suplementares aos solicitantes de crédito, visando se garantir para uma futura perda de capacidade de pagamento dos mesmos. Tipo de garantia, as instituições, via de regra, solicitam o tomador de empréstimo de 100% a 200% de garantia sobre o valor financiado. O percentual varia de função da característica do empréstimo, o empréstimo de prazo, taxa, forma de pagamento e do tipo de garantia a ser dada e de sua liquidez. Nas operações de empréstimo para financiar a aquisição de bens, o próprio bem financiado é dado em garantia, porém, se este não possuir boa liquidez, as instituições solicitam garantias complementares. Convém salientar que toda garantia é acessória de uma obrigação principal e que, portanto, com a extinção da obrigação principal, a garantia deixa de existir. Por outro lado, as garantias se prendem somente à obrigação garantida, não podendo ter, por ato unilateral do credor, se estender a outra obrigação, ainda que as partes sejam as mesmas. A garantia pode ser pessoal ou real. Pessoal ou real, garantia pessoal é fidejussória. Esse tipo de garantia está baseada na fidelidade do garantidor de cumprir as obrigações no caso de o devedor não o faça. Nessa garantia, os bens pessoais do garantidor são tomados para o cumprimento de dívida do devedor. Agora, a espécie de garantia do pessoal, né? Tem pessoal fidejussória. Fidejussória é um nome interessante. Tipo pessoal aval. O aval é a garantia pessoal do pagamento de um título de crédito. No aval, o garantidor promete pagar a dívida caso o devedor não o faça. Vencido o título, o credor pode cobrar indistintamente do devedor ou do avalista. O aval é a garantia tipicamente cambiária, ou seja, não vale em contrato e pode ser passada em títulos de créditos que, por sua vez, podem ser entregues em garantias de um contrato. Garantia pessoal de fiança é uma obrigação escrita e é um contrato por meio do qual o fiador garante que o cumprimento da obrigação do devedor, caso este não o faça, ou ainda garante o pagamento de uma indenização ou multa pelo não cumprimento de uma obrigação de fazer ou de não fazer do afiançado. A fiança pode ser concedida por pessoas físicas ou jurídicas, incluindo-se na última a fiança bancária, onde o devedor contrata uma instituição financeira para ser fiadora de uma obrigação. Sobre garantia real. Garantia pessoal, o cara deve fidejussória, espécie de garantia real de pessoal. Quer dizer, eu achei que os tipos eram garantia pessoal e fidejussória, mas os tipos são pessoal ou real. Agora, primeiro vou falar aqui do real e depois das espécies dele. Garantia real. Na garantia real, o devedor destaca destaca um bem específico que garantirá o ressarcimento do credor. Que garante um ressarcimento do credor na hipótese de inadimplência do devedor. Na hipótese de inadimplência pelo devedor, o credor deverá vender o bem onerado, pegando-se a dívida com o preço obtido e, caso haja diferença, devolve-se ao devedor. Para a validade de garantia, é necessário que o contrato estabeleça claramente o valor da dívida e os encargos incidentes a prazo e a forma de pagamento, bem como a identificação do bem garantidor da operação. É necessário ainda registrar o contrato em cartório. Espécie de garantia real, tem a letra de câmbio, tem a nota promissória e tem o penhor mercantil. Acho que só tem isso mesmo. Não, também tem uma penhor mercantil, calção de títulos de crédito. Uma lição fiduciária e hipoteca. Tem tantos, tem muito mais do que o pessoal. Bom, o real, espécie de garantia real, letra de câmbio. O que é a letra de câmbio? É o título negociável no mercado, consiste numa ordem. Eu realmente não coloquei as coisas aqui, né? Vamos lá.
Letra de câmbio. Risca, 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 risca. E risca, risca, risca. Letra de câmbio. Letra de câmbio. Título negociável no mercado. No mercado. Título negociável no mercado consiste numa ordem de pagamento em que uma pessoa ordena que uma segunda pague determinada garantia quantia a uma terceira. Traz de forma explícita dados como pagamento, data e local para efetuá-lo. Se a letra de câmbio for nominal, basta um endosso. Nota promissória, instrumento de crédito representado por uma promessa incondicional por escrito entre dois agentes assinada por aquele que... o quê? A nota promissória é assinada por aquele que se compromete a pagar em determinada data uma soma certa de dinheiro ao primeiro ou ao portador da nota promissória. Penhor mercantil. Penhor é a submissão de um bem mercantil, que são produtos acabados ou matéria-prima, etc., móvel ou imobilizável, em garantia do cumprimento de uma obrigação e tem existência efetiva com a entrega da posse do bem pelo devedor ao credor, devendo haver a entrega real ou simbólica do bem. Os bancos normalmente indicam a empresa devedora na qualidade do sócio como depositário do bem, permanecendo a empresa na prática com a posse do bem. O penhor deve ser contratado em instrumento próprio e normalmente é registrado em cartório de títulos e documentos. Interessante, né? Próxima espécie, caução de títulos de crédito. Derivado do penhor, a caução é a garantia instituída sobre créditos do garantidor. Na caução, o objeto da garantia é o direito do garantidor representado pelo título de crédito e não pelo título em si. Por isso, a garantia necessita de entrega do título ao credor por meio do contrato firmado entre as partes. Pelo contrato de caução, o credor exerce todos os direitos sobre o título de crédito, porém sempre em nome e por conta do calcionante. Isto é, não há uma cessão do título. Havendo pagamento do título calcionado, o valor pago permanecerá garantido o cumprimento da obrigação. Alienação fiduciária. Alienação fiduciária ou alienação de garantia é a transmissão da propriedade de um bem ao credor a fim de garantir o cumprimento de uma obrigação do devedor, o que continua na posse direta do bem na qualidade do depositário. Nesse tipo de garantia, caso o devedor não liquide sua obrigação no vencimento, o credor poderá requerer ação de busca e apreensão do bem alienado e, após apossar-se do bem, poderá vendê-lo a terceiros e liquidar o crédito pendente. Sobre a hipoteca, outro tipo de garantia real. A hipoteca é uma oneração de um imóvel, navio ou avião em garantia do cumprimento de uma obrigação. Não há transmissão da propriedade do bem para o dispor do bem com seu consentimento para ser formalizado. A hipoteca, no caso de imóveis, deverá ser feita por escritura pública ou através de cédula de crédito. E para ter valor, deverá ser obrigatoriamente ser registrada no cartório do registro de imóveis. Fundo Garantidor de Crédito. Fundo Garantidor de Crédito, FGC. O Fundo Garantidor de Crédito é uma associação civil sem fins lucrativos que funcionará enquanto não regulamentada pelo Congresso Nacional através do artigo 192 da Constituição Federal. Ou seja, isso aqui é conteúdo velho, eu não sei se isso aqui está garantido ainda. O FGC deve ser administrado por um Conselho de Administração designado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras, o CNF. Confederação Nacional de Instituições Financeiras. Tem por objeto prestar garantia de créditos contra instituições dele participantes nas hipóteses de decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência de instituição, reconhecimento pelo Banco Central do Brasil no estado de insolvência de instituição que, nos termos de legislação vigente, não estiver sujeita aos regimes referidos na linha anterior. São participantes do FGC as instituições financeiras e as associações de poupança e empréstimo em funcionamento no país em que daí tem que ser esse tipo de instituições financeiras que façam essas coisas aqui. Recebam, efetuam, captam, são objeto, depósitos. Quer dizer, são objetos. Recebem depósitos à vista, ao prazo ou em contas de poupança. Efetuam aceite em letras de câmbio. Captam recursos através da colocação de letras imobiliárias e letras hipotecárias. São objeto de garantia proporcional pelo FGC os seguintes créditos. Olha, quais são os objetos de garantia? Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio.
depósitos de poupança, depósitos de prazo, com ou sem emissão de certificado, letras de câmbio, letras imobiliárias, letras hipotecárias também. Interessante. O total de créditos em cada pessoa contra a mesma instituição ou contra todas as instituições do mesmo conglomerado financeiro será garantido até o valor de 70 mil. Ah, eu me lembro de uma pergunta que o cara perguntou isso. Qual é o valor máximo? Daí tinha acho que era a opção era 60 mil, não 70 mil. Estranho. As instituições participantes pagam contribuições ordinárias mensalmente, resultando da aplicação de alíquota de 0,0025% sobre o montante das contas garantidas registrado nos balancetes mensais. Se o patrimônio do FGC for insuficiente em qualquer momento para a cobertura da garantia prevista, devem ser utilizados na seguinte ordem: recursos provenientes de contribuição extraordinárias dos participantes de até 50% da alíquota vigente para as contribuições ordinárias. Adiantamento pelas participantes de até 12 contribuições mensais ordinárias. Outras fontes de recursos, mediante prévio entendimento entre o Banco Central do Brasil e a administração do fundo, quando o patrimônio do FGC atingir 5% do total dos saldos nas contas cobertas pela garantia no conjunto das instituições que integram o SFN. SFN, que a gente falou várias vezes, né? Cadê a sigla mesmo? SFN, Fundo de Garantia de Crédito. Não é SFN, esse é o CGC. SFN, que sistema é esse aí? Esqueci. O Conselho Monetário Nacional. Espera. Supremo, FCN, CFN. Não consegui lembrar o que é SFN, não. O Conselho Monetário Nacional poderá suspender ou reduzir temporariamente as contribuições. E, por fim, dos contas bancárias, né, dos conhecimentos bancários, tem o conteúdo de crime de lavagem de dinheiro, que conta nos conhecimentos bancários do Banco do Brasil, mas está lá numa das leizinhas que eles partem, né? Crime de lavagem de dinheiro é considerado como lavagem de dinheiro ocultar ou dissimular a natureza, origem ou localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de crimes antecedentes, conforme abaixo. Daí, escrito aqui abaixo, tá? A caracterização de crime ocorre por meio de seguintes crimes antecedentes: tráfico de drogas, terrorismo, seu financiamento, contrabando, tráfico de armas, extorsão mediante sequestro, contra a administração pública, contra o sistema financeiro nacional. Interessante, né? Prestificado por organizações criminosas, praticado por particular contra a administração pública estrangeira. Toda conversão de capital ilícito em capital aparente ilícito, ou ainda dinheiro originário do ilícito e que passa a integrar a economia formal como dinheiro lícito, também é considerada como lavagem de dinheiro. E é isso aqui. Acabou o conteúdo.